Estamos aqui com o programa Painel Político, apresentado por mim, Alan Alex, com os comentários de Murilo Ferri e João Paulo, professor e cientista político. A gente começa o nosso programa hoje falando sobre dois casos que ocorreram nas eleições de 2018 aqui em Rondônia. Um foi a desistência, né, do deputado estadual Cleiton Roque à reeleição. Não que ele tenha desistido por vontade própria. Na verdade, a Justiça Eleitoral meio que o convidou a isso, né, Murilo? Como é que foi aqui essa desistência do Cleiton Roque? É uma situação que já vem se arrastando já desde 2016. Sim, mas foi uma desistência espontânea. Ele poderia continuar o ritmo de campanha dele, enfim. Mas o que aconteceu de fato? Em razão das eleições de 2016, Pimenta Bueno, a qual sagrou-se vencedora prefeita, que é a atual esposa dele, Juliana Roque, no final daquilo tudo haviam duas AIGES eleitoral que averiguava a questão do abuso de poder político, econômico e tudo mais. E uma dessas acabou por declarar a inelegibilidade da Juliana, do Cleiton Roque e de mais algumas 2 ou 3 pessoas. Qual a consequência disso, além da lógica da desistência dele? A consequência da inelegibilidade é você perder os direitos políticos, né? No caso dele, por exemplo, a título de exemplo, ele vai perder os poderes políticos dele por 8 anos, né? Direitos políticos. Então não vai poder candidatar-se, votar. E ainda existe um agravante, porque ele é funcionário público. A depender da movimentação do Ministério Público, e se conseguir isso em uma justiça civil e criminal, ele pode perder, inclusive, a função pública dele. Mas ele perderia, no caso, só pelo período ou perde definitivo? Aí seria uma perda definitiva, né? Não tem como suspender a nomeação dele, o cargo dele, para depois ele retornar. Então, mas isso também não é automático. Isso ainda vai virar um outro processo para se averiguar essa situação. E, na verdade, a desistência dele é em razão de uma liminar que ele tentou junto ao TSE para que ele pudesse continuar a candidatura dele, com o tempo de TV e tudo mais. Né? Que suspendesse os efeitos da inelegibilidade enquanto não se julga o mérito no a decisão, TSE. Na verdade, a decisão da desistência dele veio após a negativa. Após a negativa da liminar. Aí ele achou por bem, até porque Rondônia normalmente não elege quem vem sangrando durante a campanha. Processo eleitoral. Né? Por uma questão de... Inclusive, ele fez até um vídeo, né, informando isso para os seus eleitores e seus simpatizantes. Ele foi muito claro, olha, não vale a pena, em razão do todo o constrangimento, né, todo o constrangimento, os prazos eleitorais, que são prazos assim, né, bem rápidos, diferente do restante do jurídico, e por uma questão para não tumultuar as campanhas eleitorais agora e o período eleitoral que já estamos, né? Agora, do ponto de vista eleitoral, é tido como uma eleição certa, né? Dentro da coligação do PSB e PDT, ele era visto como um nome que estaria, digamos que, entre os eleitos, virtualmente. Reeleito, né, no PSB, né? Dentro da nominata, né, da coligação, como chama. Exatamente. E o segundo caso, que impactou também, né, na verdade vem vem movimentando o tabuleiro aqui, foi uma liminar obtida pelo Newton Capixaba, deputado federal. O Ministério Público havia pedido que o Newton não fizesse mais parte da propaganda eleitoral gratuita, né, e também não usasse o fundo de campanha, que ele já tinha, inclusive, recebido cerca de 1 milhão e pouco, 1.150.000. O Newton entrou com um pedido de liminar e conseguiu para que ele continue fazendo parte da propaganda eleitoral até que o Tribunal Regional Eleitoral julgue o pedido de registro de candidatura dele, o que deve acontecer aí nos próximos dias. Né? Quem também está sendo aí a grande expectativa dessa eleição é se o candidato ao governo, a Sigurgax, consegue ou não o seu registro de candidatura aqui em Rondônia. Nós comentamos na semana passada que ele insistiria na sua candidatura, ele
concedeu uma coletiva, por coincidência, no dia seguinte, em função de um parecer da Procuradoria-Geral da República, pedindo que ele começasse a cumprir pena imediatamente. No dia seguinte a essa publicação da Procuradoria, ele convocou uma coletiva e disse que pretende ficar na disputa até o último recurso, ou seja, mesmo que se passem todos os prazos, enquanto ele puder, ele vai estar recorrendo. Então, ele deixou muito claro também nessa coletiva que não existe plano B nem plano C para ele. É ele e ponto. Qual a avaliação que você faz disso, João Paulo? Você acha que ele consegue superar essa barreira? Olha, do ponto de... Eu não quero comentar a questão jurídica, porque não me cabe aqui dar pitaco no assunto, no tema do jurídico, que é, inclusive, a especialidade do Murilo Ferri, do Dr. Murilo Ferri. Agora, do ponto de vista político, como o próprio Murilo acabou de dizer, nós sabemos que uma campanha que vem sangrando, né, ela dificilmente se mantém até o final. Nós vimos isso, e eu contei isso no programa na última semana, em relação ao próprio Expedito em 2010. Né? Expedito, a primeira pesquisa, e eu me recordo como se fosse hoje, a primeira pesquisa em 2010 apontava o Expedito à frente do Confúcio, né? E Confúcio ainda nem era governador, era a primeira candidatura do Confúcio ao governo. Uma margem boa, uma margem grande, inclusive. Né? E no decorrer da campanha, o Expedito foi se desconstruindo, né? A candidatura foi se desconstruindo, tanto que não teve nem os votos computados naquele momento. Em consideração, né? Que em 2010 o favorito era o Caula, né? Que foi para o segundo turno com o Confúcio. Exatamente. Mas era o Caula porque tinha o apoio do Ivo. Né? E, inclusive, na verdade, o Expedito seria o favorito, né? Seria o favorito, mas houve aquele racha com o Ivo naquele momento, com o Cassol, né? E o Cassol decidiu apoiar o Caula, que seria o candidato natural dele, né? Era um homem de confiança dele. Agora, o que eu vejo, Alan, é que o senador Guga, que obviamente tem uma força política muito, né, incontestável, tanto é que é senador e terá mais 4 anos no Senado, né? E quanto a isso, não há preocupação desses 4 anos que ele ainda tem, caso não seja eleito. Né? E também tem a questão da própria condenação. Né? Porque a condenação, ela prevê a perda. O STF, na verdade, o STF vai mandar para o Senado e a mesa do Senado vai decidir se ele continua no cargo ou não. Pois né? Mas nós sabemos que é mais complicado, né, por conta da imunidade parlamentar, das questões que, inclusive até porque o STF foi decidido recentemente que a cassação do mandato ficará a cargo do Legislativo. Exato. Você não acha que em função dessas eleições possa ser que haja uma pressão maior e uma mudança nessa situação desses políticos que estão com condenação, mas continuam no mandato? Você não acha que isso deve mudar um pouco? Mas a questão é que fica a critério do Legislativo. Né? É uma questão que envolve aí a separação de poderes, né? Toda aquela questão da teoria da separação de poderes, né? E do abuso de um poder sobre o outro. Né? A gente vê... Estou falando da questão política mesmo, internamente no Senado, até porque o Senado renova hoje. Isso, mas é isso. O Legislativo tende a se preservar também, eles tendem a se preservar. É normal que eles... inclusive, e agora, obviamente que cada caso é um caso. Né? O que eu vejo que o senador Assi alega, inclusive, é que o dinheiro foi usado com a finalidade que tinha, os ônibus foram comprados, né? E que ele não era gestor público, inclusive. Né? Não é uma condenação por mandato político, uso, atribuições de mandato político, etc. Né? Então, assim, no caso dele, eu acho muito difícil a perda do mandato de senador. Eu, particularmente, acho muito difícil. Né? Agora, obviamente que tem um desgaste político do ponto de vista eleitoral. A campanha seria outra, muito provavelmente, se o Assi não estivesse condenado. Né? Por quê? Por conta... Ele tem muita força política, ele tem muito recurso, né, para gastar numa campanha. Né? O partido dele, ele tem um domínio do partido há muito tempo, ele é um cacique do PDT do Estado há cerca de 20 anos. Né? Se não me falha a memória, em 96,
O 2000, o Assis já era prefeito de Paraná, já dominava o PDT no estado. Né? Então, assim, evidentemente que a campanha seria outra, se não existisse essa condenação. Agora, a condenação, ela enfraquece e vai enfraquecê-lo cada vez mais. Né? Há quem acredite, inclusive, no segundo turno entre Maurão e Expedito. Né? Por conta de que, no caso do Maurão, ele tende a subir, tende a crescer, né? Tendo em vista essa condenação do senador Assis. Agora, tem um mês de campanha ainda. Né? Resta saber como é que isso vai se desenrolar até lá. E esse julgamento, né, é fundamental. Né? E outra coisa também em relação ao Maurão é que nós estamos falando de PMDB. Estamos falando de PMDB e MDB em Rondônia. Né? É o partido mais tradicional, o partido mais forte. Quer ver uma prova disso? Está aí a pesquisa para o Senado. Né? Quando todo mundo achava que Valdir Raupp estava morto, né, está lá colado no Confúcio, e os dois, né, liderando a pesquisa para o Senado. O PMDB, mas peraí, qual pesquisa que você está se referindo? A pesquisa saiu ontem, né, da Record. Né? A pesquisa que saiu ontem, Confúcio em primeiro, Raupp em segundo e Fátima em terceiro. Mas vamos pegar a pesquisa do Ibope, pronto. Né? Se você analisar, o Raupp está empatado com a Fátima, tecnicamente. Né? Acho que é 25-21, a margem de erro é 3%. Eu acho que a gente tem que usar o Ibope, né, como referência para essas outras pesquisas. Ok, né? Então temos hoje, na verdade nós temos 6 candidatos brigando mesmo por 2 vagas ao Senado. Eu elencaria aqui Confúcio, Fátima, Raupp, Gesualdo, Marcos Rogério e Aloysio Vidal. Esses 6 nomes brigando por 2 vagas. Agora, temos aí 3 que estão liderando a pesquisa, né? E nós temos 2 MDBistas entre esses 3 colocados. Um partido que veio rachado, que passou por toda aquela crise interna. Gente, MDB em Rondônia tem que ser levado em consideração toda eleição. É uma máquina partidária, né? Desde os anos 70, desde Jerônimo Santana, que não pode ser desprezado. Então, eu acredito ainda que é possível o Maurão ir ao segundo turno. Né? Pode ser que vá o Assis fora da disputa, certamente. Mesmo que ele não. Maurão deve. Olha, aí é que tá, Alan. Eu continuo insistindo que a melhor opção para o PDT e o PSB, caso o senador seja impedido, é o Daniel Pereira. Tá, mas você está querendo discutir um assunto que ele já disse que não tem a menor possibilidade. Pois é, mas se ele realmente. Tudo vai depender do julgamento e da forma como o eleitorado vai enxergar essa condenação. O eleitorado. Por quê? Imagino que enxergue da mesma forma como enxerga todas as outras. O grande problema é que o próprio Assis vem falando isso reiteradamente, vem deixando isso muito claro. Inclusive, nós vamos entrevistá-lo aqui em breve, né? E ele vem deixando muito claro que ele não quer abrir mão da candidatura dele para ninguém. Não é questão do Daniel Pereira. Nem para Daniel, nem para Gesualdo, como vinha sendo ventilado, nem para a mulher dele, nem para ninguém. Ele já deixou claro, vem reafirmando isso, os advogados dele também vêm reiterando isso, que ele vai recorrer até o último grau dentro do STF. Até porque tem uma questão, o recurso dele, até ser julgado, por exemplo, quando houver a data do julgamento do recurso, já não vai mais ter tempo para substituição de candidatos. Após aquele pedido da PGR para que ele cumprisse pena imediatamente, um tucano muito influente me disse que no PSDB observa-se que o melhor cenário é a permanência dele no jogo. É verdade. Né? É a permanência ajuda dele no jogo. Né? Não polariza. Exatamente. E vai enfraquecendo cada vez mais. Lógico. Né? É aquela coisa, né? O Expedito já passou por isso, sabe bem como é isso, né? E hoje, né, voa em céu de brigadeiro, né? A campanha me parece que está tudo muito cedo, obviamente, né? Tudo muito cedo, mas também tudo muito rápido, porque daqui a 30 45, dias são eleições. exatamente. Né? Nós não temos mais aquele cenário. Hoje eu olhava. Daqui a 28 dias nós temos eleições. Hoje eu olhava algumas reportagens de pesquisas da campanha de 2014. Era Marina passou Dilma 3%. Né? Aécio passou Marina passou Aécio. 45 dias não parece que não tem mais tempo para isso, gente.
Né? Favorece muito a Agricola, quem está na frente principalmente. Né? Então é uma nova campanha. A gente, pelo menos no plano nacional, a gente até agora não viu tem um receio muito grande do horário político eleitoral no rádio e na televisão não ter a mesma influência que teve nas eleições passadas e as redes sociais ganhando aí, né, cada vez mais, né, relevância com as candidaturas do Ciro e Bolsonaro, por exemplo, né, que estão lá usando as redes, né, como uma forma de suprir o que não tem na TV. E parece que, pelo menos o que se desenha aí na última pesquisa do Ibope, que foi divulgada nessa quinta-feira, é que o provável segundo turno se dê entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Até porque colocaram... Bom, se bem que essa pesquisa ela foi feita aí logo após o impedimento de Lula participar da eleição, então a gente vai ver aí se de fato, né, o ex-presidente consegue transferir os votos dele para a candidatura do PT. Mas o Lula está igual o Assir, né? Ele insiste em recursos, em tentar se manter no processo o máximo possível. Mas são coisas bem diferentes. Não, o Lula é Lula. Não, mas a dinâmica é exatamente a mesma, né? Você tenta se manter no processo político, podendo, né, no caso, seria muito mais inteligente se ele tivesse optado por um outro candidato e viesse, né, fazendo campanha sistemática para esse candidato. Nesse ponto eu concordo. E é importante que hoje, de tarde, o ministro Celso de Mello indeferiu um pedido liminar dele também para que ele continuasse com o período de campanha em TVs e rádios. Né? Daquela decisão do Fachin ainda, de segunda-feira. Acho que o Novo entrou com pedido, né? O Partido Novo. Isso. E aí, em sede de recurso, o PT e a candidatura do Lula também pediram uma liminar para que ele continuasse enquanto não julgava o mérito. E o Celso de Mello, já de plano, negou também. Ou seja, está caminhando para uma... Aliás... Está inviabilizando. Já inviabilizou. Aquela questão em relação a Haddad que eu observo é que o Haddad não é conhecido. Haddad não é conhecido no Norte, no Nordeste. Né? Ele é muito pouco conhecido. Né? Então, assim, quanto mais o PT demora a lançar o Haddad definitivamente, me parece que é mais prejudicial ao próprio PT. Né? E tem um segundo fator. E é o que essa pesquisa que saiu hoje, ela já vem comprovando exatamente isso. Ou o Haddad entra no jogo o mais rápido possível, ou a situação da transferência de votos fica mais difícil. Até porque você tem outros candidatos à esquerda, digamos, candidatos de centro-esquerda, né, tal como o Haddad, que é tanto o Ciro como a Marina, que podem herdar votos do Lula. Exatamente. O próprio Bolsonaro tende a herdar uma parcela dos votos do Lula. Há uma pequena faixa de eleitor do Lula que migraria para o Bolsonaro, uns 3% a 5%, mas 3% de votos ali, mais ou menos. Né? Agora, eu ainda acredito num segundo turno entre Haddad e Bolsonaro. Né? Se o Alckmin não conseguir reverter, se o PSDB não conseguir reverter a situação e retomar esses votos que migraram para o Bolsonaro. Agora, tudo é possível. Está com uma campanha bem agressiva em relação uma eleição ao Bolsonaro para tentar exatamente essa polarização. Os votos do Bolsonaro eram votos dos tucanos nas eleições anteriores. É um voto da centro-direita que agora migra para uma direita extrema. Né? Decepcionado com uma série de fatores. Né? Agora, é uma eleição imprevisível. Né? Qualquer palpite aqui de quem vai para o segundo turno é mero palpite. Até porque o primeiro colocado está na faixa dos 20% ainda. Isso, né? 22% é o primeiro colocado no cenário sem Lula. Menos de um quarto. Interessante a gente ver também a questão de brancos e nulos e indecisos isso ainda. Tá muito alto ainda. Em todas as sondagens que são feitas, tanto as de consumo interno quanto as que estão sendo divulgadas, vem colocando aí uma quantidade absurda de votos nulos, brancos e o não sei, né? Aqueles eleitores que vão decidir o voto aí no último minuto, que é uma fatia preocupante também, porque eles tendem, esses indecisos, né? Eles tendem a ir no último minuto com aquele
porque eles acham que é o que está ganhando. O brasileiro tem essa mentalidade de não querer perder o voto. De qualquer forma, eu volto ao assunto que a gente tratou lá no primeiro programa, que é o seguinte: não deixe de votar. Não caia nessa história de que você não indo votar, as eleições vão ser anuladas, o negócio de 50%, isso é papo furado. Se 10 pessoas votarem, essas 10 pessoas quem vão eleger os políticos aí. Maioria de voto branco e nulo não anula eleição. Exatamente. Nunca. O que vale, né, são os votos válidos. Se tiver 5 votos válidos, vão ser os que definem uma eleição. Então, existe uma desinformação muito grande. Né? Todo ano o TSE faz campanhas, né, mas eu acho que as desmistificar isso, né, para explicar isso. Né? Porque a gente vê, e hoje com essas redes sociais e mídias, você vê circular essa desinformação muito rapidamente. Né? Mas aí também tem uma questão, e aí é uma perspectiva minha. As mídias institucionais andam muito ruins também. Ela não atrai o público, o eleitor, para aprender o valor do voto dele. As mídias institucionais, TSE, eu próprio TRE aqui, primeiro que ainda estão naquele velho hábito de rodar em televisões e rádios. Pouco ainda, está começando a ser mais agressivo agora na internet. Mas ainda são planos de mídia muito ruins. Ela não chama o eleitor para conscientização. Ela fala, olha, você vota, urna é isso, não sei o quê, mas não chama, não interage. E é o que falta hoje com o brasileiro de uma maneira geral. De grande parte das instituições brasileiras, né? Essa falta de interação, essa falta de proximidade aí com o público. Agora, essa facada do Bolsonaro hoje... Então, vamos encerrar o programa falando sobre isso. Né? Na verdade, é um atentado, né, que deixa todo mundo chocado, porque é um atentado à democracia, né? Por mais doido que seja o sujeito que fez isso. É lamentável que tenha acontecido, não só Jair Bolsonaro, se fosse qualquer outro candidato. Né? É uma coisa assim que nos faz refletir sobre que caminhos esse país está tomando. Né? Nós, inclusive eu coloquei isso na coluna hoje, nós que gostávamos tanto de criticar o Oriente Médio, de achar um absurdo a questão do fundamentalismo, né? A gente está indo aí pelo mesmo caminho com esse tipo de ação. Né? Eu fico chocado quando eu vejo pessoas aí querendo explodir, querendo matar, querendo arrastar, esquartejar. Né? A gente está caminhando para um radicalismo racional. Essa polarização que tomou conta da sociedade brasileira já há 4, 5 anos, ela é muito preocupante. E é um radicalismo que excede a questão do Oriente Médio, porque ela ainda tem uma questão geopolítica e religiosa. O brasileiro está se tornando radical em razão de corrupção. E o pior é que ele não tem uma falta de clara, né? Essa polarização que tomou conta da sociedade brasileira é muito preocupante, né? Do ponto de vista da violência política, do ponto de vista do acirramento, né? Do confronto, porque não é um confronto democrático, não é um confronto de ideias, né? É a violência mesmo, né? E a gente vê isso já desde as jornadas de junho de 2013, né? Isso é lamentável. O que ocorreu hoje, a gente espera muito que tenha sido um fato isolado. É muito preocupante, obviamente. Né? Mas o que mais me preocupa também, ainda bem que o candidato me parece que está fora de perigo, né? Agora, o que mais me preocupa é se isso se perpetuar, né? E agora para o campo da direita, né? Como uma espécie de revanchismo, de vingança. Né? E torna a eleição brasileira ainda mais preocupante. A gente espera que que o candidato Jair Bolsonaro se recupere, né, o mais rápido possível. E o que eu chamo as pessoas a terem um pouco mais de atenção e cuidado são com essas teorias das conspirações que já surgiram. Todo tipo de maluquice. Levaram o sujeito que com certeza é uma pessoa inapta mentalmente, mas já levaram o sujeito para o PT, pro PSOL, para não sei quem, para esquerdistas. O outro já levanta a conspiração. O outro já levanta a conspiração que já é trama do próprio grupo Bolsonaro para poder, de fato, explodir. A preocupação, calma. A fake news hoje é um componente, né, muito preocupante também. Né? Tinha imagens do Bolsonaro entrando
andando no hospital, né? Mas elas tinham que não, feito de manhã. Exatamente, que não era inclusive parece que em Juiz de Fora, e era em Minas, mas em Juiz de Fora, não era em Montes Claros, era no Hospital do Câncer de Juiz de Fora, se eu não estiver enganado. Mas o incidente da facada aconteceu em Juiz de Fora. Não foi em Montes Claros? Não? Montes Claros era onde o sujeito morava. Perdão, então certo. A gente está com... Mas a questão do hospital era outra imagem. Não, era outra pauta. Foi de manhã uma visita que ele havia feito. A gente vai ficando por aqui, agradecendo aí o pessoal que acompanha esse bate-papo semanal que a gente tem feito. Lembrando aí que você se inscrever nas nossas redes sociais, acompanhar a gente lá no Facebook, no Twitter e aqui no YouTube, né? É só dar um likezinho aí ou um dislike também. É de graça. É de graça, né? Participar, interagir com a gente. Semana que vem a gente está por aqui com o time completo de novo, se tudo der certo, né? Se Deus quiser, a gente está por aí. Tivemos uns desfalques aí do professor, mas em função de agendas que ele tinha pré-programadas. E falando em Na verdade, agenda, o último desfalque foi do Murilo, hein? Falando em agenda, a gente vai ter no próximo dia 10 o primeiro debate entre os candidatos ao governo de Rondônia. Vai ser lá na Universidade Federal de Rondônia e nós vamos estar transmitindo ao vivo o evento. Às 19 horas, no Auditório Paulo Freire. Exatamente, lá no campus da Uni. Quem puder ir, participa. Quem não puder ir, acompanha aí pelas nossas páginas. Um abraço a todos. Tenham aí uma excelente continuação de manhã, tarde ou noite.